Agora é tempo de iniciar o serviço noticioso de Rádio Crioula FM. Crioula News. Ouvintes, boa tarde. Para então, de novo atualiza a notícia ali na Crioula FM. Crioula News. Títulos. Guiné reúne para definição de medidas de segurança sanitária face à campanha eleitoral. Câmara Municipal de Calheta São Miguel destaca contributo de mulher no desenvolvimento sustentável de concelho. Na ilha de Santo Antão, a associação adianta que falta de transportes aéreos prejudica a retoma de turismo para ilhas de norte. Brasil bate recorde e ultrapassa 3.000 mortes diárias de Covid-19. Na Mianmar já foi libertado mais de 600 detidos desde golpe no passado mês de fevereiro. Crioula News. Sociedade. Presidente de Câmara Municipal de Calheta São Miguel enaltece o contributo de mulher no desenvolvimento sustentável de aquele município, onde que afirma me devido à aposta na criação de oportunidades e também no empreendedorismo feminino. À margem de uma conversa aberta com mulheres de Calheta São Miguel, na 4 de março, mês da mulher, Hermênio Fernandes reconhece que mulheres cabo-verdianas e em particular que as de Calheta São Miguel têm feito um percurso interessante e positivo. Nós entendemos e nós defendemos que a concretização de oportunidades económicas que são criadas para mulheres, para servir mulheres, sobretudo do ponto de vista de promoção de atividades económicas, geração de empregos e geração de rendimento, é o caminho, de facto, para a emancipação, para o empoderamento e para aumentar também a participação e de mulheres na construção desse país. Mulheres cabo-verdianas e particularmente mulheres do município de São Miguel têm feito um percurso muito interessante e positivo, porque basta para nós hoje não tem menos pobreza e hoje tem mais participação de mulheres na criação de empresas, na criação de negócios, e isso também permite que mulheres participem na construção desse país. A Índia adianta que empoderamento e participação de mulheres não só nas atividades econômicas, mas também nas políticas e de cidadania tem permitido criar e igual oportunidades. E informa que a entidade tem apostado fortemente nas mulheres através de criação de programas de empreendedorismo feminino, melhorando suas condições salarial e de ambiente de trabalho. Participação de mulheres não só nas atividades econômicas, mas também atividades políticas e também atividades cidadãs, te permite com que também nos cria e iguala oportunidades, porque não entende uma participação de mulheres é muito importante para a construção do desenvolvimento sustentável. Daí que nós, São Miguel, temos feito uma aposta forte nessa matéria, criando programas de empreendedorismo feminino e empreendedorismo jovem que tem beneficiado mulheres, mas também a própria Câmara, a nível laboral, tem feito melhorias significativas de condições salariais, mas também de condições de ambiente de trabalho, para que, de facto, lá onde que mulheres atuam, não tem maior participação e aumenta também, sobretudo, sua autoestima e sua motivação no trabalho para o desenvolvimento. Na conversa aberta foi abordado o tema acima empoderamento das mulheres, papel de mulher na política de Cabo Verde, violência e participação das mulheres rural no desenvolvimento local e saúde das mulheres de meio rural. Região Sanitária Fogo Brava recebe na terça-feira segundo lote de vacinas com total de 1.200 doses de vacina AstraZeneca, sendo 1.000 para a Ilha de Fogo e 200 para a Ilha Brava. Conforme o diretor de Região Sanitária Fogo Brava e do Hospital Regional São Francisco de Assis, Evandro Monteiro, depois de vacinação de profissionais de estruturas de saúde de região e gosto chegada de vacinas de AstraZeneca, também ser vacinadas que as pessoas que trabalham na
linha de frente de combate à Covid-19. Conforme adianta, para a segunda fase, também ser contemplados agentes de Polícia Nacional, de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros Municipal, pessoal ligado ao turismo, doentes crônicos, pessoas com idade superior a 65 anos, professores e pessoas com outras comorbidades. E desmodo que chegar de 1.000 doses de vacina para a Ilha de Fogo e 200 para a Ilha Brava, Evandro Monteiro destaca a importância de mobilizar pessoas e sensibilizar para a vacinação, já que a flama, de acordo com informações científicas, já demonstra que a vacina de AstraZeneca é segura. A Índia avança que nesta quinta-feira 25 está programada uma reunião com todo responsável de centros de saúde, delegacias de saúde e Hospital São Francisco de Assis e outros intervenientes, no sentido de colocar na lista pessoas que necessitam de vacina e que estão fazer parte de lista de crônicos. Ao todo foi vacinados entre dias 18 e 22 de corrente mês entre 150 e 200 profissionais de saúde de estruturas de Ilha de Fogo, entre médicos, enfermeiros, seguranças, agentes de serviço geral, agentes sanitários, nutricionistas e tudo que trabalha no hospital em diferentes áreas. Comissão Nacional de Eleições está reunida para definição de medidas de segurança sanitária de modo a garantir que campanha eleitoral e processo de votação decorre sem aumento de casos de coronavírus. E na passada eleição autárquica de 25 de outubro de 2020, CNE tinha desaconselhado tradicional atividades típicas de campanhas eleitoral que gera aglomerações de pessoas, cima comícios, arruadas e passeatas. Tinha estabelecido o número máximo de 300 eleitores para cada assembleia de voto, bem como alargamento de horário de funcionamento na mais 1 hora. Foi ainda assinar um pacto com partidos políticos e candidaturas para cumprimento de medidas sanitárias definidas. Entretanto, depois das eleições, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, bem como restantes partidos, tinha admitido que políticos agem mal durante a campanha eleitoral ao permitir aglomerações de pessoas, contrariando orientações de autoridades sanitárias. Além de definição de medidas de segurança sanitárias, a Comissão Nacional de Eleição também ainda analisa outros assuntos, sendo esses relacionados a recenseamento eleitoral, queixas e pedidos e pareceres e também de esclarecimentos. Já na reunião extraordinária, participa além de membros de CNE, assessores e representantes de partidos políticos. Na eleição legislativa de próximo 18 de abril, para a eleição de 72 deputados que compõem o Parlamento cabo-verdiano, participa 6 partidos políticos. Crioula News Política. Tribunal Constitucional valida a lista de candidatura para eleições legislativas de próximo dia 18 de abril de Partido Social Democrático, PSD, para Círculo Eleitoral de Santiago Norte, que antes foi rejeitada para o Tribunal de Comarca de Santa Catarina. De acordo com o Acórdão de 12/2021, a rejeição de lista tinha a ver com a exclusão de um dos candidatos, líder Soares, que era primeiro suplente de lista, com o argumento de que tinha provas de que esse mesmo tinha aceitado integração de seu nome na lista de PSD. E de acordo com o vice-presidente do partido, José Rui Além, que apresenta recurso para o Tribunal Constitucional, o documento fazia parte do processo, mas que foi recusado para juiz com fundamento de que a declaração continha uma assinatura de candidato que foi reconhecido na cartório notarial de Cidade de Praia. Ex-responsável considera ser ilegal decisão, onde que alega ainda que outras declarações tinham sido aceitas nas mesmas condições, pelo que alega a dualidade de critérios e avaliação por parte do juiz de comarca. Apresentado o recurso, o Tribunal Constitucional considera que faz sentido exige para candidato que prova que aceita e integra a lista de PSD quando o processo de candidatura consta de uma declaração assinada para ele, sem que ninguém tenha sido suscitado dúvidas fundadas de que a assinatura tinha sido feita para próprio punho. E, nesse sentido, decide na revoga a decisão do Tribunal de Instância e tudo atos que tinham sido realizados depois de interposição de presente recurso e determina a reintegração de candidato líder Soares como primeiro suplente de lista de PSD para Círculo Eleitoral de Santiago Norte. Consequentemente, ordena que seja demitida a mesma lista de referido partido para a eleição de deputados da Assembleia Nacional, marcado para o próximo dia 18 de abril.
Criolla News, Economia. Presidente da Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão, a Guisa, alerta para o fato de falta de transportes aéreos para ilhas de norte do arquipélago também prejudica a retoma de turismo nas regiões de Cabo Verde. Odair Gomes manifesta essa indignação, sendo que a flama ex-profissional está cerca de um ano sem trabalho, passando nessa altura para dificuldades enormes. E adianta que a Ilha de Sal tem recebido voos charters, mas que para falta de transportes aéreos para São Vicente, capou de visita a Ilha de Santo Antão, o que considera ser uma oportunidade perdida e que prejudica ainda mais serviços de guias. E diante dessa situação, o presidente da Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão apela para o governo e para transportadoras aéreas na Cabo Verde para resolver a situação mais urgente possível, onde que a flama se passa para situação difícil nesse momento. Ministro da Economia Marítima prevê para a próxima semana a assinatura de contrato de empreitada com a empresa que vence concurso para a construção de terminal de cruzeiros na ilha de São Vicente. Paulo Veiga adianta que recebe uma mensagem de Empresa Nacional de Portos, Enapor, que está finaliza contrato de não objeção de financiador na caso o governo holandês avança com a assinatura de contrato com a empresa vencedora de concurso. Paulo Veiga adianta ainda que tem qualquer atraso, que indica que trâmite está fazer parte do processo que tem de ser rigoroso e cumpre normas diferentes. Terminal de cruzeiros de Ilha de São Vicente também ser um dos maiores investimentos públicos recentes no arquipélago, que deveria arrancar no ano 2019, mas que sofre sucessivos atrasos devido à pandemia. E anualmente está estimado que deve bem receber cerca de 200 mil turistas de cruzeiro, onde que está previsto a construção de 2 pontões para atracação de navios com mais de 400 metros de extensão e também de uma vila turística. Trabalhos também resolve a reivindicação de uma área de terra denominado Ponto Terrestre, com 2.700 metros quadrados e dragagem de aproximadamente 124 mil metros cúbicos na bacia portuária e na canal de acesso. Obra é cofinanciada para Fundo Óreo de Países Baixos e também para Fundo OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo para o Desenvolvimento Internacional, que deve bem pronúncia sobre a fase desse concurso. Criolla News, Cultura. Delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente na São Vicente, Vitorino Silva, adianta que inicia programa de subvenção de 50% para agricultores que pretendem comprar material de rega gota a gota. Conforme é responsável, esse programa, que está inserido no orçamento do Estado, decorre durante o ano 2021 e tem como propósito incentivar agricultores a adotar um sistema de rega mais econômico que ao mesmo tempo poupa água e aumenta a produção. Ainda Vitorino Silva flama programa pretende beneficiar pequenos e médios agricultores sem discriminação. Para delegado, programa que é gratuito, mas é mais justo, sendo que a flama tem incentiva a participação de próprios beneficiários, que deve cofinanciar que as demais 50%. Na Porto Novo, Santo Antão, fraca de captura de pescado que registraram nessa altura na Monte Trigo, tem estado preocupa pescadores local que, conforme a associação de classe, este estado passa por dificuldades para sustento de suas famílias. Presidente da Associação Agripesca, Rosa Miranda, que integra operadores de pesca naquela aldeia pescatória, indica que a atividade pesqueira na Monte Trigo já caiu ultimamente devido à fraca captura, uma situação também confirmada para próprios pescadores. Para Infopresa, Herculano Santos adianta que pesca na Monte Trigo se passa para dias difíceis devido à fraca captura, embora a flama de vez em quando esta consiga capturar algo. Já o presidente da Associação dos Pescadores na Porto Novo, Atelemiro Correia, tem vindo também alerta para a fraca captura de pescado nas outras comunidades daquele concelho, principalmente na cidade, onde que defende ser preciso conge causas que estão na fase de situação. Já na zona pescatória de
Tarrafal, além de problemas de captura, preocupação de pescadores, também com conservação de pescado, o que representante de classes Isaías Pires pede celeridade na implementação de investimentos anunciados para a Câmara Municipal de Porto Novo em relação à melhoria de condições de produção de gelo. Entretanto, a autarquia anuncia ampliação de unidade de produção de gelo na Tarrafal, projeto inscrito no programa de investimento PANO em curso, durante a qual o setor de pesca na todo o município também será alvo de intervenção à volta de 24 mil contos. Crioula News Ambiente. Governos de Japão e Cabo Verde assinam um acordo de troca de notas para doação de 255 mil contos a Cabo Verde destinados à aquisição de equipamentos para conservação e transporte de pescado. De acordo com o ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, que testemunha ato para videoconferência, acordo de trocas de notas assinado a partir de Dakar para embaixadores dos dois países em resposta a um projeto de setor de pesca artesanal submetido para o governo de Japão e que a Flama contempla melhoria de transporte e conservação de pescado. A Índia adianta a propósito também e da sustentabilidade para o setor, onde que salienta que desse modo quando a pesca estiver mais estável e quando houver teu peixe, esse mesmo pode bem ser conservado para ser vendido nos momentos em que tem pescado, evitando desse modo que bem tem quebra na preço nos momentos de teu abundância. Já diplomata japonês adianta que com essa doação, governo de Japão se ajuda o arquipélago na promoção de uma pesca sustentável, tendo em conta a importância econômica, social e ambiental. Japão financia também a construção e ampliação de portos de pesca de praia na Santiago e de cova de Inglesa na São Vicente, além de instalação de infraestrutura de frio. O documento foi assinado na Dakar para embaixadores de Cabo Verde na Senegal, Inácio Fulino de Carvalho, e de Japão, Arai Tatsu. Novo embaixador de Brasil na Cabo Verde, Colberto Soares Pinto, afirma que os dois países têm potencial para parcerias de sucesso, assumindo o objetivo de alargar relacionamento bilateral. Diplomata com mais de 30 anos de carreira, foi nomeado para a Embaixada de Brasil na Praia em 2020 e assume funções na janeiro de corrente ano, onde que considera que relações entre os dois países continuam sólidas e com potencial para maior estreitamento. Conforme embaixador, Brasil reconhece e aplaude bem-sucedido empenho de Cabo Verde para a construção de instituições verdadeiramente democráticas baseadas na estabilidade política e crescente prosperidade socioeconômica. E destaca ainda que Brasil vê como importante todo ângulos de relação com Cabo Verde, onde que sublinha êxito de parcerias já realizadas na áreas de cooperação técnica, como o projeto Banco de Leite Humano, com a primeira fase já concluída na praia e previsto o alargamento para a ilha de São Vicente de cooperação na defesa com formação de militares cabo-verdianos e missões conjuntas ou de cooperação educacional. Num plano de reforço de relações bilateral, os responsáveis reconhecem a importância de decisão de autoridades cabo-verdianas dizendo visto prévio de entrar na Cabo Verde para turistas brasileiros. Essa decisão foi tomada no final de ano 2019, no entanto, a pandemia de Covid-19, que no mês de março seguinte, bem leva para a suspensão de voos internacionais para Cabo Verde, termina para que tenha ainda resultados. Colberto Soares Pinto ingressa no serviço diplomático brasileiro no ano 1990 e já trabalha no exterior nas embaixadas de Brasil na Roma, na Itália, e Caracas, na Venezuela, bem como consulado na Montreal, na Canadá. Crioula News. Goste no tassei para nos intervalo comercial, no ta volta já com mais notícias a nível internacional e desporto. Crioula News, libo te manter informado. 94.9, 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente de tempo.
Crioula News. De volta com o Crioula News, gosto também conferir que as notícias que tá marca a atualidade internacional e desporto. Crioula News Internacional. Brasil teve esse dia mais trágico desde o início da pandemia, depois de ter ultrapassado pela primeira vez 3.000 mortos devido à Covid-19 num único dia. De um total, o Brasil já perde 298.676 vidas desde fevereiro de ano passado, mês em que a Covid-19 chega naquele país, conforme dados do último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde. Já o recorde anterior de mortos já tinha sido alcançado na última terça-feira, quando foi registrado 2.841 óbitos nas 24 horas. Em relação ao número de infectados, já foi contabilizado 82.493 casos positivos entre segunda e terça-feira, num total de 12.130.019 diagnosticados de Covid-19 na solo brasileiro. E na terça-feira, semelhança daquele que acontece nos últimos dias, Brasil é de longe o país com o maior número de vítimas mortais e de novos casos registrados nas 24 horas, bem abaixo dos Estados Unidos. Esse número confirma o Brasil como o país com mais mortes de infecção para coronavírus acumulados na última semana na todo o mundo, sendo o segundo nação com o maior número total de óbitos infectados, atrás apenas Estados Unidos da América. Naquele que é o momento mais crítico de pandemia no Brasil, taxa de incidência de doença no país já sube para 142 mortos e 5.772 casos para 100.000 habitantes, conforme a tutela de saúde. São Paulo só continua a ser foco de pandemia ao ser responsável por 2.332.043 casos e 68.623 mortos naquele país. Mais de 600 detidos para militares desde o golpe de Estado no passado dia 1 de fevereiro na Myanmar, antiga Birmânia, já foi libertado nesta quarta-feira, conforme avança a fonte prisional daquele país. Eles adianta que já se liberta 360 homens e 268 mulheres que estavam na prisão, declaram responsável do estabelecimento penitenciário que pede para ser identificado. De acordo com a organização não governamental, a Associação de Assistência a Presos Políticos, mais de 2.800 pessoas já foram detidos na sequência de golpe de Estado militar que derruba o governo de Aung San Suu Kyi. Já Aung San Suu Kyi deve comparecer nesta quarta-feira no tribunal para responder a acusações de corrupção feito para a junta militar. Se a audiência deve ser realizada por videoconferência e pode ser interrompida acesso à internet já que acesso à internet ainda continua restrito na Myanmar, tendo o exército ordenado a corte de ligações móveis e de várias redes de Wi-Fi. Operações militares ainda continua intensa na Mandalay, que é centro daquele país, onde que 21 civis já morrem desde domingo. E durante as madrugadas, barricadas erguidas para manifestantes já foram incendiadas, casas já foram saqueadas e tiros disparados na várias partes da cidade, de acordo com meios de comunicação social daquele país. Junta militar justifica golpe com alegações de fraudes maciças na eleições legislativas de passado mês de novembro, ganhas para a Liga Nacional para a Democracia, partido de Aung San Suu Kyi. Junta-se também avisa meios de comunicação social, onde que um fotógrafo de agência de notícias Associated Press, acusado de semear medo e espalhar falsas notícias, deve comparecer perante um tribunal de Rangoon. Crioula News Desporto. Selecionador nacional de futebol bubista garante que a perspectiva para jogos com Camarões e Moçambique é boas, onde que reforça o objetivo de conseguir qualificação para CAN 2021. Na sua declaração antes de mais um treino de preparação para o confronto de sexta-feira 26 com Camarões, a conta para a quinta jornada de Grupo F, timoneiro nacional frisa que mesmo faltando alguns jogadores, a equipa está muito confiante para os decisivos compromissos. Em relação a treinos, adianta que essa trabalha aspectos ofensivos e defensivos, ressaltando que nas últimas partidas Cabo Verde que sofre golos e relativamente ao grupo de trabalho, e ainda mas esta falta chega mais 2 jogadores de 29 convocados, adiantando que ainda se conta com alguns problemas na dispensa de jogadores por parte de equipas europeias. E por outro lado, selecionador nacional avança que tem havido uma renovação de seleção durante as qualificações, fato que Flama tem sido positivo
positivo, vez que apesar das mudanças, Cabo Verde depende de ele próprio para conseguir qualificação. Nesse grupo F de apuramento, Camarões já qualificaram na qualidade de país anfitrião de CAN 2021, Santa comanda grupo com 10 pontos, seguida de Moçambique e Cabo Verde com 4 pontos cada, ao passo que Ruanda Santa soma 2 pontos. Crioula News. Ouvintes grato pela atenção, continuação de uma boa tarde. Crioula News, notícias atualizadas. Botovini na Rádio Crioula FM 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre disjuntor. Todo dia te trazeu sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Tarde Show, apresentado por Nido Rap, de 4 e 6 horas da tarde. Geomúsica, entretenimento e entrevista com vários artistas. Dos pilotos de música, que é mais fresco de atualidade, replay e novos estilos. Assim então, vamos acabar de conferir o replay dos pilotos de música que onde faz parte do Fresh Music que curte hoje mais um mês. E para feature com chave de ouro, que 5 músicas de top rádio mais aguardado do país, Top Crioula. Crioula FM. A rádio que está frente do tempo.